Bom dia, queridos, que Deus te abençoe, seja bem-vindo à sua igreja, e você que ainda não faz parte da nossa igreja, faça dessa igreja a sua igreja, se você ainda não pertence a nenhuma igreja. Que Deus te abençoe, que você possa ser profundamente abençoado com aquilo que nós vamos trabalhar nessa manhã, que eu possa ser um anunciador das boas novas de Jesus para o seu coração, e que você possa entender aquilo que pode mudar a sua perspectiva de vida. Eu tenho orado e Deus tem sido assim misericordioso comigo. Essa semana Ele me deu um tema para tratar com você que envolve a todos nós, direta ou indiretamente. E o tema que eu quero trabalhar com você nessa manhã é esse: entre a decepção e a fé. Eu quero percorrer esse caminho com você, entre a decepção e a fé. Eu quero trabalhar com você algumas questões da nossa vida cotidiana que nos faz às vezes esmurecer na fé, às vezes se afastar do real caminho, às vezes perder a verdadeira direção da caminhada. E Deus me deu esse tema para eu abordar com você, para eu estudar com você nessa manhã, para eu aplicar ao seu coração, para que você fique bem atento se não está acontecendo isso com você, mas para que você fique atento, para que se um dia isto acontecer com você, você já tenha o antídoto para sair dessa enrascada. Mas se isso está acontecendo com você nessa manhã, você que está aqui, você que nos assiste pela web, se isso está acontecendo com você, você vai ter soluções práticas, simples, para que você possa sair dessa enrascada, desta dificuldade que a vida nos impõe. É natural nós termos decepção na vida, verdade ou mentira? Natural. Todos nós nos decepcionamos com alguma coisa ou com alguém. Muitas pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos muitas pessoas. O que a gente não pode é transferir essa decepção para o campo da fé, para a vida com Deus. Mas só que nós somos seres humanos e nós fazemos isso, nós encaixamos essas coisas, nós colocamos tudo isso dentro de um mesmo pacote e começamos a perambular pela vida, a viver a vida desta maneira. E às vezes nos pegamos no automático, indo e vindo a uma celebração, a um culto, a um local específico, mas com o coração, com a mente, com a alma totalmente destruída por causa das decepções da vida. Eu não sei se essa mensagem é para você, mas eu sei que essa mensagem atingirá o coração de algumas pessoas específicas aqui, e elas vão sair daqui transformadas pelo poder da glória de Deus. Eu quero usar um texto com você que de primeira mão você vai questionar, você vai achar que esse texto não fala disso no seu contexto, mas se você avaliar com carinho depois em casa, você vai perceber que esse texto, ele anda nesse campo aí, entre a fé, entre a decepção e a fé. A mesma pessoa, dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo assunto, ela anda entre a decepção e entre a fé. Preste atenção no texto que vai aparecer na tela. Você pode usar a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 21 e 22. Você pode usar o seu telefone, porque eu acredito que quem está no telefone, dentro de uma celebração, ele está usando a Bíblia. Eu acredito nisso. Então você pode usar o seu telefone, o seu smartphone, o seu tablet. Você pode usar todo as suas questões aí para examinar a palavra de Deus. Então eu quero que você abra lá no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 21 e 22. Diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela disse? Se estivesses aqui, meu irmão não haveria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Ponto final. Quero iniciar então esse sermão, esse assunto, esse nosso bate-papo com uma pergunta. O que anda decepcionando o seu coração a ponto de você andar pela decepção e fé ao mesmo tempo? O que anda trazendo questões para o seu coração que faz com que você, na verdade, às vezes oscile na fé por causa das decepções da vida? Esta narrativa expressa algo profundo que estava no coração de alguém que acabara de perder um ente querido. Marta estava decepcionada, concorda ou não concorda? Havia emitido um recado para Jesus e a expectativa do coração dela era que Jesus viesse rapidamente, ou que Jesus fizesse aquilo que ele fazia de melhor, que era dar uma ordem da onde ele estava para emitir uma bênção, emitir uma cura, emitir a restauração, a ressuscitação de um homem chamado Lázaro. Mas isso não acontece, concorda comigo? Jesus se prolonga, se demora a chegar. Marta havia perdido então seu ente querido, e essa primeira pergunta do verso era uma pergunta com uma conotação de decepção. E se tem uma verdade aqui, é que às vezes as decepções da vida ofuscam a nossa fé. Concorda comigo? Às vezes a gente é tão bombardeado pelas decepções. As decepções têm nos destruído de tal forma que elas fazem a gente duvidar daquilo que Jesus havia prometido ou aquilo que Jesus prometera para você. Assim estava Marta. Marta, nessa primeira visão, ela estava decepcionada. Marta então vai ao encontro de Jesus e faz uma declaração que trazia uma argumentação de decepção. Ela começa então a falar para Jesus como se ela tivesse altamente decepcionada. Só que o texto que eu estou usando não acaba aí. Mas ao mesmo tempo que ela usa uma conotação de decepção, ela usa também uma conotação, uma demonstração de fé. Observe que ela, ao mesmo tempo que ela diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não haveria morrido, ela ao mesmo tempo diz, mas se tu sei que tudo que o Senhor pedires, Ele o concederá. Vale a pena então ressaltar que quando Marta encontra com Jesus nessa situação, ela não sabia que Jesus era o próprio Deus. Ela não sabia que Jesus era aquele que poderia fazer tudo e muito mais do que ela pensava. Ela não tinha a real visão de quem era Jesus. Ela fala da emoção, daquilo que a gente gosta de falar muito bem, da emoção do coração. Ela fala daquilo que o coração estava cheio. O coração impulsiona para os seus lábios aquele sofrimento. Marta começa então a lamentar. Marta começa nesse verso a quase que murmurar, mas ao mesmo tempo ela crê que Jesus, em resposta à oração a Deus, pode reverter a situação humana irremediável. A minha pergunta para você é: como anda as suas emoções? Como anda a sua mente? Como anda o seu coração?
Pense um pouco. É um bate-papo. Como anda a sua vida? Como você está? Como eu disse, Marta não tinha consciência de que Jesus era o todo-poderoso Deus. Porque a cultura judaica dizia que Jesus era só um profeta. A cultura judaica dizia que Jesus era um mestre, um rabi ou um rabone. Mas nunca que ele era o Filho de Deus e nem muito menos Deus. Então, o que podemos aprender nessa história que é interessante para a nossa vida? O que podemos extrair desta narrativa, deste texto, para o nosso crescimento nesta área que tem destruído a nossa vida profundamente? Porque as decepções, queridos, pasme você, a tendência das decepções, aqueles que entendem do assunto, elas ocasionam na alma algumas doenças. E doenças que você às vezes não consegue sair. Você vive a vida, mas você não consegue sair dessas situações. Então o que a gente vai extrair daí? O que a gente faz quando nós estamos andando entre a decepção e a fé? Em primeiro lugar, não deixe que a lógica mate a sua promessa. Às vezes, meus irmãos, a lógica é um caminho que nós temos que andar. A razão, a sua consciência, e eu respeito tudo isso, mas só que tem uma coisa, querido, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos só na lógica deste mundo, nas razões deste mundo, nós vivemos por fé. Então, nesse primeiro tempo aí, não deixe a lógica matar a sua promessa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui. A mente de Marta estava perambulando entre o natural e o sobrenatural, entre o conhecido e o desconhecido. Ela estava andando num campo agora que paralisa tudo para o ser humano. A morte ainda é uma questão muito dificultosa de se entender para a humanidade. Se eu perguntasse aqui nesse auditório, você sabe o que acontecerá quando você descer a sepultura? Os crentes diriam: vou morar no céu com Jesus. Aí eu perguntaria: quando? As coisas não são bem simples assim quanto a gente acha que é. Marta estava perambulando então entre o desconhecido e o conhecido, entre a lógica e a fé. Podemos perceber então que Marta não deixava de acreditar em Jesus, porque a ponto dela, no final, ela tentar se consertar. Eu sei que se só pedires, ele vai fazer. Então ela andava até acreditando em Jesus. Ela só perdeu a esperança para aquele tempo. Marta estava com uma conotação da seguinte: Marta fala em primeiro momento para Jesus de alguém que está sofrendo muito uma perda. Marta está totalmente destruída por dentro por causa da decepção, da morte do seu irmão. Estou já ajeitando tudo, porque logo mais você vai receber uma palavra sobre Lázaro, preparada do coração de Deus para o seu coração. Você vai entender melhor ainda à noite
como estava o coração desta mulher. O coração dela era um coração que estava sofrendo muito a sua perda, a ponto de deixar a lógica tomar toda conta do espaço da sua mente. Ela não tinha mais, ela não estava pensando mais pelo campo da fé. Ela estava pensando pelo campo do natural. Ele morreu. Como eu disse, eu não posso dizer para você que Marta não sabia que estava à sua frente um homem cheio de autoridade. Não, porque Jesus, ele já vinha fazendo milagres pelo caminho. Então, quando Jesus chegava a uma cidade, a sua fama chegava horas antes. Jesus era alguém famoso por fazer alguns milagres no seu tempo. Então Marta sabia que estava diante de alguém que tinha autoridade, mas como eu disse, ela não sabia que estava na frente do Deus Todo-Poderoso. Eu posso então dizer que ela acreditava 50% de que Jesus era alguém mais do que os judeus falavam. Mas a decepção da vida a atrapalhava. Como eu disse, Marta não tinha prova alguma de que ele era o Messias. Sabe por que eu estou te falando tudo isso? Porque às vezes você, há não sei quantos anos atrás, se entregou a Jesus, entregou seu coração. A gente adora dizer isso, né? Entrega o seu coração para Jesus, como se Jesus fosse um cardiologista. A gente entrega o coração, mas não entrega a mente. Às vezes você é até membro dessa igreja, mas no fundo, quando vem a decepção, você tem dúvida de quem é Jesus. Mentira ou verdade? Seja sincero com você mesmo. Não é comigo não. Seja sincero com você mesmo. Quando as decepções vêm, você tem dúvida ou não? Marta tinha dúvida. E é por isso que esse contexto é muito interessante de se pensar. Pois às vezes agimos como Marta no início da sua palavra. Deixamos a lógica desmoronar a nossa fé e caímos em uma profunda decepção. Deixamos a razão tomar conta de todo o espaço da nossa mente. Deixamos a razão dizer: isso não tem soluções. Isso não vai se resolver. Eu sei que nós estamos chegando ao final do ano, ok? Hoje já é dia 27 de novembro. E muitas coisas que você sonhou no seu coração. Lembra daquele culto que nós fizemos o ano passado, no dia 31? Quantos estavam aqui? Levanta a mão bem alta. Bom, um grande grupo. Mas aonde você estava, você falou: Deus, esse ano de 2016 será diferente. Esse ano de 2016 eu farei isso. Esse ano de 2016 acontecerá aquilo. Esse ano de 2016 o meu casamento vai melhorar. Esse ano de 2016 eu vou ter um novo emprego. Você fez muitos sonhos: eu vou passar para a faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você fez vários planos. E hoje, quando você olha para trás, no dia 27 de novembro, você percebe que você não conseguiu realizar nenhum deles. E isso tem um nome. Como você fica? Decepcionado. Você se decepciona com você mesmo quando você olha para isso. Você se decepciona com pessoas que de repente te prometeram te ajudar. Você se decepciona com tudo e com todos, porque você não conseguiu resolver nada de concreto. Sabe qual é o remédio para isso?
não deixe essa lógica, porque é certo você pensar isso, dominar você e esmagar e atrapalhar e matar a sua promessa. Marta possivelmente esteve assim entre aqueles dias, pensando: ele vai chegar a tempo. Você sabe que eu fiquei examinando isso, Elias? A perspectiva de Marta era que ele vai chegar a tempo, porque se ela não quisesse que ele chegasse a tempo, ela não mandava o recado. Sabe isso, Rabinho? Dentro do coração de Marta estava assim: ele vai chegar. Já viu o casalzinho de namorado? Quando a namorada está no portão esperando o namorado chegar, não é que ela fica? Principalmente se tiver hora para namorar, né? Se o pai só deixar namorar até as 10, é verdade ou mentira? 8 horas e ele ainda não chegou. 8 horas e 50 segundos, 8 horas e 53 segundos, 8... Isso é ansiedade, perspectiva de que aquilo que é tão sonhado acontecer, vai acontecer. E como a moça fica quando o rapaz, mais ou menos, né? Bonitão não, né? Mais ou menos chega lá na esquina da rua, é de euforia e de felicidade. Marta, meu irmão, estava assim porque ela sabia que Jesus amava aquele homem que estava naquele estado ruim. Marta estava numa perspectiva: vai acontecer. Mas conforme os dias foram passando, a decepção foi crescendo, foi tomando forma e força a ponto de matar a fé. Quando chega no 4º dia, Marta vem ao encontro de Jesus e diz assim: se você estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Marta, no 4º dia, já estava tão decepcionada que ela já não aguentava mais guardar isso no coração dela. Às vezes você está tão decepcionado que isso está expelindo pelos seus poros. A sua decepção é notória. Todos veem que você está decepcionado com algumas questões. Todos veem que você está expulsando. Seu corpo está falando sobre decepção. A sua mente está falando sobre decepção. Tudo que há em você demonstra decepção. Aí deixa eu te dizer uma frase. Jesus não é gerenciador de derrota. Jesus não é gerenciador de derrota, mas sim emissor de bênção. Jesus não gerencia derrota de ninguém. Jesus emite bênçãos para as pessoas. Jesus emana a bênção do alto dos céus. Jesus envia as bênçãos espirituais. Ele não é gerenciador de derrota. Ele não está na sua vida para gerenciar o caos da sua vida. Ele está na sua vida para mudar a sua vida de forma completa, para esmagar as decepções e colocar você numa visão clara do alvo maior, que é a eternidade. Uma segunda frase. Jesus, meu irmão, não trabalha simplesmente pela lógica, mas com certeza inteiramente pela fé. Se tem uma coisa que Jesus não faz, e você vai ver no 2º ponto, é para abençoar você ficar preso cronologicamente há algum tempo. Jesus anda não no tempo deste mundo. Por isso ele diz em sua palavra, ou a Bíblia diz, que 1000 dias é um dia. Não é como nós pensamos, ou no tempo que nós pensamos. É no tempo dele. Então, querido, não deixe a decepção tomar todo o lugar da sua mente, matar a sua fé, matar a sua promessa, matar aquilo que Deus tem para o seu coração. Em segundo lugar, entre a decepção e a fé, raciocine comigo e diga isso aí:
que vai aparecer na tela. Eu espero que esteja aparecendo, porque isso aqui não está funcionando. Preste atenção nessa visão. Meu irmão não teria morrido. Posso perceber nesta fala de Marta um tom de decepção. Concorda comigo? A perda e a esperança de perspectivas, ela estava desta forma. Ela havia perdido toda a sua esperança, toda a sua perspectiva, tudo aquilo que ela achava que era bom, que iria acontecer, ela havia perdido. Obrigado, meu irmão. Você é uma bênção, hein? Você é bênção demais. Vamos aplaudir esse irmão que veio aqui consertar a televisão. Aleluias. Me ajuda muito. Eu sou meio fraquinho, então eu tenho que ficar olhando ali sempre. Marta possivelmente estava querendo dizer muito intrinsecamente para Jesus o seguinte: acabou. Não tem mais jeito. Deixa para lá. Ele morreu. Aprenda uma coisa muito interessante aqui. Leia essa frase que vai aparecer aí, bem forte, mas bem forte mesmo, e aprenda. Jesus Você entendeu? Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Ele transcende o tempo para trazer à existência o nosso milagre. Pense um pouco nisso aí. 2 segundos. Agora preste atenção, vem comigo. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte, ou seja, intervir no passado. Marta cria no Jesus que daria uma ordem somente de lá. Marta crê num Jesus que ressuscitará nos últimos dias. Ela diz isso mais para frente no texto. Ela crê no Jesus do futuro, dos últimos dias. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer o milagre agora, no presente. O problema aqui é que Marta cria num Jesus que poderia ter dado uma ordem. Marta cria num Jesus que ia ressuscitar os mortos nos últimos dias, porque era uma cultura judaica, mas ela não cria num Jesus que poderia mudar as decepções da vida dela naquele exato momento. Sabe de uma coisa? Nós também somos assim. Nós também somos assim. Você pode até estar no seu banco e dizer: eu não sou assim não, pastor, eu não sou assim não. Experimenta, se avalie, faça um inventário de você mesmo, e você vai ver que eu e você somos assim. Não temos a dificuldade de crer nas coisas que Jesus já fez no passado. Nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a Bíblia e dizemos: olha, que Deus, se eu vivesse nesse tempo, Deus abriu o mar, Jesus fez um paralítico andar, Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro, Jesus isso. Nós temos a facilidade de crer no Jesus do passado. Quer ver uma outra facilidade? Nós temos a facilidade de crer no Jesus para a eternidade, dizendo: olha, lá naquele dia, Ele vai fazer, Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir. Parece até um conto de fadas. Mas temos a dificuldade quando estamos totalmente decepcionados de que Jesus fará alguma coisa hoje. Temos a dificuldade de entender que Jesus é um Deus do ontem, do hoje e será do eternamente, e não tem como quebrar essa visão. Somos fracos espiritualmente porque não cremos num Jesus do aqui e agora. Não cremos. Por isso fazemos o que fazemos. Porque se nós crêssemos
que Jesus está sentado aqui, nós não faríamos metade das coisas que fazemos. Se crêssemos que Jesus está aqui agora presente, nós não faríamos a metade das coisas que fazemos. Imagina se você olha para o lado e o homem da mão furada está do teu lado, andando 24 horas com você fisicamente, visivelmente. Você faria metade das coisas que você faz? Seja sincero com você. Faria metade das coisas que você faz por aí? Não. Isso é a dificuldade de crer no Jesus do presente. Marta também tinha essa dificuldade. Nós temos uma facilidade extraordinária de ver os milagres do passado e acreditar que Ele fará coisas extraordinárias no futuro, menos que Ele está aqui no presente fazendo. Menos. A nossa dificuldade é crer nesse Jesus do presente, para tudo, inclusive para as nossas decepções. Porque quando nós nos decepcionamos, nós fazemos igual criança, batemos pezinho, fazemos biquinho. Mentira ou verdade? E ficamos andando nesse caminho da decepção, esmagando a fé. Ficamos andando nesse caminho da decepção, fazendo com que a fé fique totalmente aniquilada. E quando Jesus faz algo extraordinário, e quando Jesus faz algo sobrenatural, nós ficamos com cara de espantados. Mentira ou verdade? Temos a dificuldade de crer que Jesus fará tudo aquilo que Ele falou que faria aqui e agora. A nossa dificuldade é crer em Jesus para o presente, quando tudo parece perdido. Sabe aquele problema, aquela dificuldade, aquele negócio que está todo mundo dizendo para você: não tem jeito, não vai dar certo, você não vai ser, você não vai conquistar, isso não vai acontecer, aquilo não vai acontecer, não vai dar certo, não isso, não aquilo outro. Nós começamos a se decepcionar com essas questões e nós começamos a aniquilar a nossa fé. Quando estamos decepcionados com tudo e com todos, nós duvidamos do poder, da glória e da majestade do nosso Deus, porque alguma coisa não deu certo, porque alguma coisa saiu do lugar, porque alguma coisa não funcionou do jeitinho que eu ou você queríamos. A coisa vira uma decepção completa. E sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Sair de casa, bater a porta e dizer: não volto mais. Assim eu não quero andar com esse Deus. Se esse Deus não fizer assim, eu não vou. Você está decepcionado. Só que Jesus quer cuidar das suas emoções e cuidar da sua decepção nessa manhã. Dá um glória a Deus aí. Jesus quer cuidar disso, aqui e agora. Talvez, querido, essa seja a sua angústia nessa manhã. Nada está dando certo. Nada está acontecendo. Tudo que eu ponho a mão, pastor, não acontece. Dá um sopro de acontecimento e depois volta tudo a estaca zero. Às vezes, você tem orado por um casamento e está vendo ele ruir. Está percebendo que ele está indo para o fim. Às vezes você tem orado pela conversão de um filho, do seu marido, dos seus pais, e você já está há tanto tempo fazendo isso, que o inimigo está colocando na sua mente as decepções, para que você fique endurecido e veja o outro endurecido, e você ache que não vai ter mais jeito. Às vezes você tem orado por tantas causas, e o que tem sobrado para você são as decepções. Às vezes você está lutando pelo emprego e a coisa não acontece. E isso está gerando em você uma coisa chamada decepção, uma coisa que você denomina no evangeliquei: estou no deserto. Crente adora usar o evangeliquei dizendo: estou no deserto. Entenda uma coisa: Jesus, coloque aí a frase, pode
quer e fará as suas decepções e frustrações se tornarem bênção. Basta você crer. Sabe esse negócio todo que você fez aí, uma estrutura do que não vai mais acontecer, não tem mais jeito, pastor, isso não vai dar mais certo, eu já tentei de tudo, eu ando decepcionado, a minha vida está em frangalho, o meu marido não quer o evangelho, a minha esposa não me quer mais, os meus filhos estão perdidos, eu não tenho emprego. Jesus quer, pode e vai mudar essa decepção, esta frustração em bênção. Basta você crer. O teu papel é o mais simples, filho. O papel mais difícil é fazer o milagre. O teu papel é só crer. O teu papel é só receber. O teu papel é só dizer: Senhor, eis-me aqui, eu acredito. Diga assim: eu acredito. Desse jeito não vem. Diga: eu acredito. Sabe por quê? Porque aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, meu irmão. No mundo espiritual não é como o mundo físico. Ver para crer. No mundo espiritual é o contrário. Crer para ver. Guarda isso no seu coração, para que você saia da decepção. Jesus, Ele não quer que você esqueça do passado de glória e do futuro de bênçãos. Ele fará. Ele mudará o quadro. Ele transformará aquilo que hoje você está dizendo que está ruim em bênção. Último lugar. Entre a decepção e a fé. Olha só o que vai aparecer aí. Lembre-se que todo o poder foi dado a quem? Aonde? Olha aí, Marta. Agora Marta faz uma quebra de texto, não é isso, Luiz Paulo? Quebra de texto. Parece que o texto não é mais o mesmo. Parece que ela vinha contando uma história de felicidade. Parece que ela vinha se alegrando. Ela dizia assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Ela mudou o discurso. Por isso que eu acho que neste texto houve muito mais diálogo do que a Bíblia está colocando aqui. Porque não é possível que alguém que venha com um discurso totalmente esmurecido, totalmente decepcionado, totalmente frustrado, mude de um segundo para o outro. Jesus disse alguma coisa àquela mulher que não está escrito. Jesus disse alguma coisa sobrenatural àquela mulher que ele mesmo não permitiu que estivesse aí. Porque Marta muda. Ao olhar para esse final de texto, posso perceber uma mudança de discurso de Marta. Marta agora começa a dizer para Jesus: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não produza fruto, inteiramente eu acreditarei no Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que independente das circunstâncias da vida, é que independente daquilo que a gente está vivendo, do vale que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos lutando, das tentações que às vezes a gente cai e depois envergonhado a gente tem que voltar para consertar. Independente de todas essas coisas, Deus é o Deus do poder na terra e no céu. Ele te conhece, meu irmão. Ele sabe quem é você. E se Ele não fez ainda, é porque precisa você passar por esse tempo. Se Ele não fez ainda, é porque você precisa ser esmiuçado, ser trabalhado no seu caráter, ser trabalhado na sua alma, ser trabalhado no seu coração, para Ele poder emitir a bênção. Mas que Ele tem todo o poder na terra e no céu. Ah, isso Ele tem. Marta estava dizendo: ainda que tudo isso não aconteça, eu acredito em Ti, Senhor. Eu sei que Tu tem intimidade e que aquilo que Tu pedes acontece. Eu acho muito impactante a mudança repentina de Marta. Sabemos que esse contexto, para que não fique só no raso, Ele estava falando da ressurreição dos mortos.
ele estava falando dos milagres de Jesus. Ele estava falando da autoridade que Jesus tinha. Ele estava falando de que Jesus era o próprio Deus encarnado, o Verbo vivo. Nós sabemos de tudo isso, porque nós somos leitores da Bíblia. E se você ler simplesmente esse texto, você vai perceber que essas verdades estão implícitas ali. Elas estão aí dentro do texto. E outras verdades a mais. Mas o que quero aplicar ao seu coração é essa quebra do contexto. Para dizer a você, Jesus tem todo o poder, meu irmão. Jesus tem todo o poder. Pare de se preocupar. Pare de ficar decepcionado com tudo e com todos. Pare de colocar as suas expectativas aonde não é para colocar. Deixe de colocar as suas expectativas no homem e passe a colocar as suas expectativas em Deus. Deixe de ver com os olhos físicos e abra os olhos espirituais. Deixe de viver uma vida carnal, e aí eu não estou dizendo de pecado não, uma vida que só vê um palmo diante do nariz, e passe a abrir, a ampliar a sua visão espiritual, para que você veja o que o mundo espiritual tem para você, e quem você é no mundo espiritual, e como o Senhor deste mundo espiritual te ama e quer melhorar essa tua vida terrena. Às vezes, as decepções e as frustrações são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que elas matam a nossa fé, que elas matam a vida presente, para fazer com que a gente esqueça quem Jesus foi e quem Ele será. Jesus pode mudar as suas decepções e ampliar a sua fé. Jesus pode revolucionar esse casamento que você acha meia boca. Jesus pode dar um upgrade. Falei até em inglês, hein? Estou aprendendo, viu? Mas o pastor Assi está ensinando a gente. Fala certo lá na frente. Jesus pode fazer isso no seu casamento. Cara, Jesus pode pegar o teu filho que está destruído e fazer ele ser mais crente que você. Fazer ele amar mais Jesus do que você. Tu duvida? Jesus pode fazer isso. Jesus pode pegar essa sua situação financeira. Porque se há um fato verdadeiro, lá em Portugal, de 7 suicídios, 4 é por causa da situação financeira. Sabia disso? É sério esse assunto. E o Brasil está indo ladeira abaixo. E se você não tiver com a sua emoção bem tratada, não que eu queira, tá, meu irmão? Mas você pode entrar nesse quadro. Mas Jesus quer mudar isso na tua vida. Jesus pode fazer tudo o que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas só tem uma coisinha simples. Jesus só fará se você nesta manhã aprender a viver entre a decepção e a fé. Jesus pode fazer qualquer negócio, meu irmão. Disso eu não tenho dúvida. Jesus pegou um cara como eu e me transformou num outro cara como eu, melhorado. Jesus pegou uma pessoa como você e te transformou numa outra pessoa como você, melhorada. Porque bom tu não é não, meu irmão. E nem eu. Bom é Deus. Não vem com papinho de que você é bom, não. Bom é Deus. Você é bem ruinzinho, igualzinho a mim. Não é isso, Simone? Mas Deus está te melhorando. Deus está te melhorando. Deus está me melhorando. Deus está tirando as minhas frustrações. Deus está tirando as minhas decepções. Deus está tirando os meus traumas. Deus está cuidando das minhas emoções. Deus está tirando as suas decepções. Deus está tirando os seus traumas. Deus está cuidando das tuas emoções, para você andar nesta vida entre a decepção e a fé. Sinceramente falando, Jesus, querido,
sofreu como você sofre hoje. Jesus chorou nesse mesmo texto, como você possivelmente anda chorando por causa dos seus sofrimentos. Jesus se decepcionou, como possivelmente você anda se decepcionando com pessoas, com situações, com questões. Mas tem uma diferença entre você e Jesus. Jesus nunca deixou as decepções aparentes esmagarem a fé dele. De repente você anda deixando. De repente você anda deixando as decepções destruir a sua fé, esmagar a sua fé e acabar com você. Uma última pergunta. Você está decepcionado com a vida que anda vivendo? E isso tem maltratado o seu coração? Isso tem te destruído? Tem esfriado a vossa fé? Tem lhe matado aos poucos? Eu quero nessa manhã somente fazer uma coisa: orar com você e pedir a Jesus para ensiná-lo a andar entre a decepção e a fé, sem perder a graça. Porque as decepções fazem a gente ficar amargo e a gente perde a doçura da graça. Quando eu me decepciono, se eu não me controlar, eu fico amargo. E o que faz o pastor Vicente não ficar amargo quando ele se decepciona, principalmente com pessoas? É porque eu lembro da doçura da graça. Tomo uma talagada de doçura da graça e não me deixo me frustrar por essa vida. Porque eu só estou aqui um pouco de tempo, mas mais um pouco de tempo eu estarei lá. E lá eu experimentarei da felicidade eterna. Fique de pé um pouquinho, querido. Fique de pé. Eu queria fazer o seguinte: eu queria te deixar bem à vontade. Mas se você está andando em decepções, seja elas quais forem, que está esmagando a vossa fé, que às vezes te faz pensar: vou ou não vou hoje? Vou estar lá para ouvir ou não vou estar? Vou estar lá para cultuar ou não vou estar? Decepções que têm te deixado em casa. Eu queria orar com você nessa manhã, para simplesmente pedir a Jesus, porque todo o poder, toda a autoridade é dele, para ele cuidar de você e ensinar a você a andar entre a decepção e a fé. Eu queria te chamar aqui à frente. Pastor, eu ando assim, eu ando um pouco esmurecido. Vai deixando o seu lugar, meu irmão. Eu ando um pouco sofrido, as coisas não estão bem, não estão no meu lugar, não estão naquilo que eu estou pensando, as coisas estão fugindo do meu controle. Pastor, as coisas estão acabando comigo lá no meu interior. Lá no meu interior as coisas estão me derrubando. Eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu estou servindo, eu estou vivendo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas as coisas estão de verdade. Quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu quarto, quando eu estou sozinho, quando eu não estou com meus filhos, quando eu não estou com meu esposo, quando eu não estou com a minha esposa, quando eu não estou perto de ninguém, aí eu começo a chorar, aí eu começo a lamentar, aí eu começo a sofrer. Querido, eu passo por isso também. Tem nenhum bonzão aqui não. Também tenho decepções e frustrações, que às vezes eu vou lá no meu cantinho secreto e digo: olha, Deus, eu não aguento mais, o Senhor conhece o meu coração, e eu preciso que o Senhor faça um negócio hoje. E sabe o que Deus diz para mim?
Ah, filho meu, aprenda a andar entre as decepções da vida e a fé na eternidade. Aprenda a andar entre as decepções da vida e a fé na eternidade. Se tem uma coisa, querido, que Deus preparou para você, é um lugar. Há um lugar. Podíamos cantar essa música, né? Há um lugar. Há um lugar, querido, preparado para você, que não haverá mais dores, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais ranger de dente, que não haverá mais nada que essa vida nos impõe. Ah, pastor, estou tão frustrada, estou tão decepcionada com esse sistema chamado Evangelho. Eu tenho 20 anos de crente, e não foi uma nem duas, eu me decepcionei com o sistema. Eu estou dizendo isso, querido, porque às vezes você não tem coragem de sair do seu lugar, mas a sua maior decepção é a igreja. E durante alguns anos eu andei decepcionado com a igreja. Eu via que a igreja não era nada daquilo que ela falava ser. Só que eu não percebia o seguinte: sabe por que ela não era nada daquilo que ela falava ser? Porque eu estava dentro dela. As minhas decepções, as minhas amarguras, as minhas frustrações só faziam eu enxergar as coisas de forma errada. As coisas poderiam ser até boas, mas eu olhava e dizia: isso não está certo. Às vezes esse é o teu caso. Você é um frequentador, mesmo sendo membro dessa igreja. Você só vê as coisas que te decepcionam. Ah, como Jesus quer mudar o seu coração. Pode começar a cantar. E eu queria que você fizesse dessa canção a sua canção nessa manhã. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser ficar de pé, você fica. Nós temos liberdade. Há um lugar. Nós vamos cantar isso para Deus e dizer: Deus, eu sei que há um lugar onde nada me alcançará. Entende isso? Olha como está meu coração nessa manhã, porque eu sei que há um lugar onde as frustrações não me alcançarão mais, onde as dores não me alcançarão mais, onde os embates da vida não me alcançarão mais, onde o sofrimento com nossos filhos não me alcançarão mais. Eu sei que há um lugar.